Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência ao vídeo 288, então na pergunta em 275 de Kardec, Kardec ainda tem mais uma pergunta dentro da pergunta 270, dentro da questão 275. E Kardec pergunta assim: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Por que ele disse rebaixamento? Porque a resposta dos bons espíritos na anterior a essa pergunta aqui foi assim: não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os salmos. Ele pediu para as pessoas ler os salmos. Foi onde eu teci comentários a respeito de que 90% dos salmos, ou 90 e poucos por cento, são apócrifos, não são verdadeiros. Foram inspirados, foram inspiração materialistas, foram inspiração assim de ociosidade, de egoísmo, inspiração de ódio, de raiva, sabe? Inspiração das trevas. Porque desde aquela época, gente, nós precisamos entender que desde aquela época, as trevas, elas sempre agiram desde o momento em que a Terra passou a ser habitada, de lá para cá, as trevas também passaram a habitar aqui na Terra, habitar aqui a Terra e influenciar a humanidade. Então, existe na Bíblia, por exemplo, nada contra, mas na Bíblia mesmo, olha, uns 45% de todo o material da Bíblia, a mais perfeita Bíblia hoje em dia, tem uns 40%, uns 45% que é apócrifo. Uns 45%. Apesar que poderíamos dizer 100%. Mas nós não vamos dizer isso. Não vamos dizer isso, porque tem muitas coisas lá dentro, que por mais que foram escritas pelo homem, e nunca por Jesus, e nunca por Deus, porque sempre a Bíblia é obra do homem. Por isso a Bíblia, ela é mutável. Ela passa por mudanças constantemente. É só você analisar. Cada religião tem a sua Bíblia. O católico, o evangélico, todos que usam a Bíblia, como se diz aquele termo, como livro sagrado, é adaptada de acordo com as necessidades dos mesmos, os quais líderes daquelas religiões. Diferente do Evangelho segundo o Espiritismo, diferente da doutrina dos Espíritos, porque a doutrina dos Espíritos não é obra do homem. A doutrina dos Espíritos é obra dos Espíritos, daqueles que viveram na Terra, que retornando à pátria espiritual, se conscientizaram-se da realidade universal, da grandeza do Pai, e também daqueles espíritos de outras dimensões muito evoluídas, convidados por nosso Senhor Jesus Cristo a vir a auxiliar Allan Kardec na codificação da doutrina dos espíritos. Então, o espiritismo não é obra do homem.
Allan Kardec apenas juntou o material, o qual os espíritos lhe forneceram. Os espíritos forneceram o material tudo para Kardec. Allan Kardec apenas passou a limpo, estudou, analisou tudo e foi ao encontro dos bons espíritos para interrogá-los. Daí nasceu o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Depois 12 obras que é a Revista Espírita, e outros livros também de Kardec também, porque tem outros livros também. Mas a base é o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Essa é a base. Então, mas desde aquela época, você entendeu? Os espíritos, charlatões, mistificadores, eles atuavam. Porque todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos sensitivos, receptivos, como naquela época. Moisés também era médium, aquele povo todo lá que seguia ele também eram médiuns, os profetas eram médiuns, entendeu? Davi era médium. Ora, se hoje em dia, com todo o aparato, com todo o conhecimento da doutrina dos espíritos, ainda há muitos mistificadores por aí, imagina aquela época que não existia doutrina dos espíritos para orientar aquelas pessoas. Aí que os charlatões dançavam a noite inteira mesmo. E nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo. Porque o que de mistificadores tem aparecido na internet, que tem divulgado mensagens apócrifas, psicografias apócrifas, sabe? Não está escrito. Tem médiuns no Brasil e no mundo, gente, recebendo. Eles dizem que recebem até Mãe Maria Santíssima. No Brasil, dizem que Jesus está reencarnado, né? Mas isso é uma piada, né? Mas tudo bem. Mas dizem que no Brasil tem médium que recebe Nossa Senhora. Olha só para você ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas Kardec, ele se preocupou com essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo. Só é mistificado aquele que permite ser mistificado. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, todo o capítulo fala a respeito das mistificações que existem na Terra. E é lamentável como muitos espíritas que se dizem espírita nunca leram o capítulo 21. E se leram, não separaram o joio do trigo. Passaram por cima. Então, por isso que Kardec fez essa seguinte pergunta: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Então, olha para você ver a pergunta. Nós temos que nos encontrar assim um pouco engajado no conhecimento, porque senão a gente não consegue entender também. Olha só. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens?
Até aqui tudo bem. Nós sabemos que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos. Sim, nós sabemos, né, que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos. Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Aqui, gente, a gente entende da seguinte forma: aquele maior aqui na Terra, que foi muito rico, que foi, enfim, aquele mais rico, aquele superior a todos aqui na Terra. Entendeu? O maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Então, quando aquele maior cientista, aquele ser que mais se destacou aqui na Terra, então nós temos uma mania de ficar endeusando celebridades. É um tal de endeusar papa, é um tal de endeusar pastores, é um tal de endeusar presidente, endeusar deputado, endeusar isso, endeusar aquilo. Tudo bem. É um tal de canonizar alguém aqui na Terra. Canoniza fulano, canoniza cicrana. Você entendeu? Aqui os bons espíritos estão dizendo, ó, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos. Esses que eu acabei de dizer, quando ele chega no plano espiritual, ele passa a pertencer à última categoria dos espíritos, porque aqui na Terra ele foi visto pela humanidade daquela forma, mas perante a espiritualidade ele não detinha qualidades nenhuma para que na espiritualidade prevalecesse lá nas mesmas condições que na Terra ele era tratado. Gente, as pessoas podem não acreditar, mas um dia eu conversando com o espírito de Mariana Marques no plano espiritual, ela falou: meu filho, pelo amor de Deus, digam para as pessoas que você conhecem, peçam por favor, pelo amor de Deus, pararem de ficar pedindo, fazendo pedido em meu nome, pararem de ficar queimando vela, pararem de ficar levando no meu túmulo placas de graças alcançadas, porque aquilo tortura o meu espírito, porque eu não sou santa, eu nunca fui santa. Não é porque eu vivi nas condições de provas e de expiações, resgatando dívidas do passado, onde eu fui muito cruel em vidas passadas, onde eu torturei muitos escravos, onde eu impossibilitei muitos escravos de ter lá suas pernas, porque eu quebrei pernas de escravo, eu desestruturei a medula óssea de negros escravos na época. Então eu nasci com aquele atrofiamento todo. Eu não nasci com o passar do tempo
por causa de torração de café, eu contraí, né, aquela paralisia, mas que já estava na minha programação reencarnatória. Então, eu não fui santa. E eu não sou. E todos os pedidos que eles fazem me perturbam no plano espiritual. Olha, ela pedindo pelo amor de Deus para as pessoas parar de agir como as pessoas agem. Você viu só como são as coisas? Terceira, última categoria entre os espíritos. O maior da terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Então, aqui o que quer dizer é que aquele patrão que muito escravizou, que judiou do seu servo, do seu funcionário, né? Humilhou, desfez dele. Acontece dele desencarnar, aquele patrão desencarnar e ir para as regiões umbralinas. E aquele servo que ele achava que não prestava para nada, ele se eleva aos planos mais elevados. Compreendes isto? Os bons espíritos, pergunta Kardec. Não disse Jesus, Kardec, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Não que a providência divina o humilhe. Não é Deus que humilha ninguém. Não é Jesus. Não é a providência divina que humilha aquele carrasco. Você entendeu? Ele mesmo, os atos dele o torturam, o perturbam na pátria espiritual. Pesa-lhe a consciência. Ele vê com maior clareza os males que cometeu e por isso ele pede, quando mais consciente, ele pede para reparar aqueles equívocos o mais depressa possível, porque aqueles equívocos todos lhe corrói o seu íntimo. Aquilo é uma tortura moral que ele carrega interiormente e ele não consegue paz enquanto ele não se acerta com aquele o qual ele humilhou ou desfez dele. Então, Jesus, não disse Jesus, aquele que se humilhar. Por isso que nós temos que agir com humildade, agir com paciência, mediante todas as situações. Entendeu? Não significa que agindo assim nós estamos nos humilhando. Não. É uma questão assim de, como se diz, aquele que se humilhar, aquele que se rebaixa com humildade, com paciência. Olha, eu vivi tantos momentos assim que para muitas pessoas, quando eu conto, falo assim, mas é um absurdo que você passou com um patrão teu. Não, foi uma bênção aquele patrão na minha vida. Eu devo muito a esse patrão.
Porque eu conseguia me calar por dentro e por fora. Eu tinha um amor nesse patrão que você nem imagina. Eu acredito que nas próximas encarnações eu vou pedir para ser algo dele. Mulher dele, marido dele, filho, mulher dele. Você tá ficando doido? Ué, mas, gente, vamos largar de ignorância. Você acha que você ainda não foi mulher em outras vidas? Você acha que você não vai ser mulher milhares de vezes? E você acha que você não foi homem em outras vidas? Você acha que você não vai ser homem em outras vidas? Não, gente. Isso faz parte das leis de Deus. Não depende de você querer ser homem ou mulher. Não depende. Graças a Deus que isso não depende de nós. Depende dos desígnios das leis de Deus. Nós somos colocados da seguinte forma: você precisa agora passar por isso. Ah, mas eu não quero porque, sabe? Não tem nada disso não, meu amigo. Você vai nascer de sainha sim. Você vai nascer chupando bico cor-de-rosa. E você também, minha amiga, você vai nascer vestindo um uniforme azul. Compreendeis isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado, quer dizer, elevado, e aquele que se elevar será humilhado, né? Então, todo aquele que se exaltar, todo aquele que ficar, porque eu sou melhor, eu sou o pão, porque eu humilho as pessoas mesmo, eu desfaço das pessoas, as pessoas são meus cobaias, as pessoas não prestam, as pessoas têm mais é que me servir e tem que passar por isso. As pessoas são meus animais. Esse vai lá para o último lugar da fila. Agora, não significa que indo lá para o último lugar, ele perde as qualidades que ele conquistou. Que não. Ele só vai responder por aquelas atitudes as quais ele cometeu. Mas, assim que ele responder, o que vai acontecer? Que ele responder, que ele quitar os débitos todos perante a contabilidade divina e contra aqueles os quais foram os seus subordinados em determinadas existências, ele vai voltar a ocupar aquele posto com mais dignidade, com mais amor, porque às vezes a hora que a pessoa precisa levar um esfregão, né? A hora que a pessoa precisa levar um esfregão, um chacoalhão. Enquanto a pessoa não leva um esfregão, um chacoalhão, ele não aprende a respeitar os outros. E se ele não aprende por ele mesmo, as leis divinas faz com que ele, mais cedo ou mais tarde, enfrente aquela situação. Então, vamos para o próximo vídeo.